mais é o armamento, né? A utilização de fuzis. E eu fiquei vendo, e fuzis que chegaram supostamente ao Brasil de várias regiões, vieram de vários países da Europa, produtores, de Israel, muitos de origem norte-americana, muitos chegando por contrabando através do Paraguai e do Paraguai ao Brasil. Alguns, eu fico imaginando, parece que o estado do Rio tem fronteira com países. Não tem, né? Tem a divisa, não fronteiras afinal, entre os estados, se me lembrar, é divisa entre os estados, é com São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Tem a questão marítima e tem a questão aérea, que o aeroporto do Galeão diz que era um queijo suíço, já houve várias apreensões de armas, mas a quantidade, por exemplo, de armas, as mais sofisticadas, de drones, porque a utilização do drone me lembrou imediatamente a todos nós, né, que acompanhamos a guerra da Ucrânia. Como é que é isso nas tuas pesquisas, que você chegou a estar em campo vendo isso? Cada vez mais você tem esses grupos armados, que eu vou depois discutir se é terrorismo ou não, organizações terroristas ou não, deixo para daqui a pouco, dessas organizações que têm o controle territorial, quer dizer, como se fosse, para você que nos acompanha, é como se fosse um estado dentro do estado. Como lembrou rapidamente o general, dentro daquela área, quem manda é a facção X ou Y, não é a prefeitura, o governo do estado ou o governo federal. Bruno. Bom, boa noite a todos, prazer bater esse papo aqui com vocês. Eu acho que, estando no Rio de Janeiro, né, depois de pesquisar muito tempo São Paulo, eu acho que tem duas características que definem as peculiaridades do Rio de Janeiro, né? Primeiro, você tem uma longa relação da contravenção e do jogo do bicho, que é a principal máfia brasileira, né, com a polícia, o que torna a situação muito complexa no Rio de Janeiro, essa relação estreita do jogo do bicho e da contravenção com a polícia, o que levou até à formação das milícias e o papel que a polícia acaba tendo até na criminalidade do Rio de Janeiro. E segundo, o controle territorial armado que define o modelo de negócio do Rio, né? Desde quando as drogas começaram a ser vendidas a partir dos anos 80, o mercado consumidor e o mercado vendedor do varejo eram próximos. Então, para você vender a droga, você exercia o controle daquele território para poder vender para as pessoas que iam comprar no morro ou nas comunidades. E isso fez com que disputas territoriais fossem sinônimos de disputas de mercado. E esse é um mercado bilionário que, com o passar dos anos, hoje a gente tem 50 anos de tráfico de drogas na América Latina, foi se tornando cada vez mais sofisticado. Inclusive o varejo deixou de ser o foco principal para que esses grupos passassem a atuar no atacado, chegassem nos Andes, nos países produtores e conseguissem construir um corredor de transporte dos Andes até os mercados internacionais, faturando em dólar e ganhando muito mais dinheiro do que nunca, o que permitiu também todo um trabalho de lavagem de dinheiro e uma economia muito mais sofisticada do que a gente via há 15, 20 anos atrás, né? E aí, nesse caso, por conta dessa característica do controle territorial armado, em algum momento, a partir dos anos 90, você verificou uma corrida armamentista entre os morros, para que se tornava um sinônimo de poder. Quanto mais fuzil você tem, maior o seu poder na cidade, né? E aí acabou formando esse quadro, né? Que é um quadro muito desafiador, de fato. Coronel José Vicente, que a experiência do senhor como secretário nacional de Segurança Pública, pode parecer uma obviedade que eu vou dizer, foi uma surpresa essa operação lá do Rio de Janeiro? Se foi uma surpresa a operação em si, a tragédia até agora, falam em 121 mortos, não se sabe, diz o governador, expressão do governador Cláudio Castro, que só tem 4 vítimas, os outros seriam participantes do crime organizado, supostamente, né? Diz o governador em declaração e então em todos os meios de comunicação. Eu pergunto ao senhor, foi uma surpresa? O Rio de Janeiro é um caso à parte? Tem a questão do jogo do bicho, lembrada lá pelo Bruno originalmente. A geografia da cidade possibilita a facilidade da consolidação desses grupos criminosos organizados. Pela experiência do senhor, como é que o senhor analisaria inicialmente essa questão, essa tragédia que nós estamos vivendo? O fortalecimento do Comando Vermelho, principalmente, mas tem outras 2 facções importantes no tráfico de entorpecentes, além das milícias. Então, o Rio está coalhado de estruturas criminosas que dominam o território. Dominam o território significa dizer que os moradores estão submetidos a tiranos em centenas de comunidades. Então, falando 2, 3.
Uma estimativa, acho exagerada, da Polícia Civil fala até em 700 comunidades comandadas pelo Comando Vermelho. Mesmo assim, que não seja desse tamanho, é uma enorme preocupação, e que nós observamos que essas facções criminosas crescem no espaço concedido pela inércia, pela ineficiência das estruturas de controle, principalmente das polícias. O Bruno até comentou a questão da vinculação do jogo do bicho, historicamente, com as estruturas policiais. Nós temos pelo menos 2 chefes da Polícia Civil que foram presos pelo envolvimento com o jogo do bicho, mas a história está cheia disso. Tivemos um conjunto de governadores que foram presos também por cometimento de crimes. O histórico do Rio de Janeiro não facilita nada o que nós estamos vendo hoje. Não estranha o tipo de operação e o tipo de consequência, apesar do exagero, evidentemente, das consequências do Rio de Janeiro, dessa operação. Mas veja o seguinte, a estrutura policial do Rio de Janeiro vem de longa data usando esse expediente do invade, bate, atira e sai. Só para ter uma ideia, a Universidade Federal Fluminense, ela fez um levantamento numa pequena comunidade do Jacarezinho, fica até perto da cidade da polícia, tem 40 mil habitantes. No espaço de 14 anos, entre 2007 a 2020, foram realizadas 289 operações policiais. Ixi. É de se imaginar, se a operação policial funcionasse lá pela 20ª, aquilo seria um paraíso. Uma comunidade pequena, tem o tamanho da cidade da Aparecida do Norte, aqui no Vale do Paraíba, mas digamos pela 76ª, né? Mas 289 até 2020. 186 mortos, 580 presos, praticamente um morto a cada 3 presos. Agora essa operação escalou, digamos assim, no Rio de Janeiro, porque teve mais mortos do que presos. Operações desse tipo, acostumado a ver essas questões ao longo de tanto tempo, estou envolvido há 62 anos na questão de segurança, elas mostram o exagero evidente. Exagero, podemos até colocar os rótulos que estão aparecendo de massacre mesmo, como foi o massacre do Carandiru, que teve menos mortos do que essa operação. Isso é uma vergonha para qualquer instituição policial, um resultado desse tipo. As informações dão conta de que houve um bom planejamento, um levantamento de inteligência, no decorrer de um ano, que chegou a levantar cerca de quase 200 locais para o mandado de busca e apreensão. É difícil fazer esse levantamento. E mais cerca de 60 mandados de prisão, um trabalho coordenado com o Ministério Público do Rio de Janeiro, que não é tão atuante como o de São Paulo. Mas mesmo assim foi feito trabalho. Aparentemente o que aconteceu foi um mau exercício operacional. Ou seja, um plano bom, mal executado. Um dos policiais mortos tinha 40 dias de experiência. Você não vai para Isso chamou a minha atenção, inclusive, desculpa. Você não vai para um contexto desse, a não ser com um pessoal muito experiente. Além disso, nós tínhamos ali um batalhão com muita experiência de combate de rua, de proximidade, que é o caso do BOP, e também aquela estrutura policial da CORE, que é uma estrutura de combate, mas o restante do contingente, a gente sabe como é que funciona isso. Pega o pessoal do policiamento, que você fala toda hora, faz policiamento comunitário, ajuda a velhinha a atravessar a rua e coloca numa operação dessa. O controle de tropas que não tem esse tipo de experiência, o general tem uma experiência muito grande, né, nessa área de combate, é crítico você colocar o pessoal sem experiência, inclusive emocional, de confrontos. O que vai acontecer? Esse pessoal vai tirar na sombra. Há uma pesquisadora de São Paulo fez uma pesquisa na Polícia do Rio de Janeiro constatando exatamente isso. Pessoal sem treinamento adequado, sem supervisão adequada, entra numa situação de confronto, ele atira em qualquer coisa, porque ele tem medo, não está preparado para isso. Além disso, você tem certas vulnerabilidades éticas. Afinal de contas, deixar cerca de 50 mil mortos na mata, a polícia abandonou, a polícia que matou, não deixou para preservar o local, daí a população foi lá buscar os seus mortos, os mortos da comunidade. Viu um relato de um pai pegando o corpo do filho para levar para a Praça de São Lucas. Então, o retrato da tragédia é imenso. É uma vergonha que vai passar pelos tempos, como é o Carandiru, que vai completar agora em novembro. Eu acho que são 18 anos, 43 anos. Isso foi em 92, perfeito. E é uma mancha monumental, afetou profundamente o comportamento da estrutura policial de São Paulo. O que nós esperamos, obviamente, temos que discutir mais coisas aqui,
é que esse seja, no mínimo, um marco para se pensar o seguinte: não podemos fazer mais isso para